Indomável Coração, livro de Mary Lynn Baxter, parte 6. Stephanie? Estou aqui! Só de ouvir o som da voz baixa e profunda, senti o coração disparar no peito. E quando a figura máscula entrou na sala, foi como se o mundo lá fora deixasse de existir. Os olhares de ambos se encontraram com paixão, e era como se uma faísca elétrica os percorresse de alto a baixo. Stephanie sentiu as pernas trêmulas e precisou se apoiar na parede para não cair. Percebendo a emoção estampada no rosto dela, Flint deu um passo na sua direção, mas parou no meio do caminho ao deparar com as coisas espalhadas sobre o sofá. Por um longo momento, ele permaneceu imóvel, calado, a expressão do rosto impenetrável como sempre. Stephanie engoliu em seco, temendo o que estava por vir. Posso saber o que é isso? Mary e eu fomos fazer algumas compras. Dá para perceber. Eu comprei essas coisas para você e para casa. Ela murmurou hesitante. Devolva tudo. O quê? Eu lhe disse para devolver tudo o que comprou. Mas por que, meu Deus? Não quero nada. É esse o motivo. Mas você precisa. Droga, mulher. Como é que você pode saber o que eu preciso ou o que deixo de precisar? Minhas necessidades não lhe dizem respeito. O olhar de Flint era assustador. Ela estremeceu, sem saber como reagir. Jamais lhe passara pela cabeça que, ao tentar agradá-lo, pudesse insultá-lo. Me desculpe, eu não tive a intenção de... Não me importam as suas intenções. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque não pretendo repetir. Flint se aproximou, a voz soando baixa e fria. Eu não preciso do seu dinheiro ou das coisas que ele pode comprar, entendeu? Stephanie deu um passo para trás, os olhos azuis cheios de lágrimas. Vamos, agora saia daqui, vá para o seu quarto. Ela tremia tanto que mal conseguiu murmurar. Eu te odeio, Flint Carson. Eu te odeio. Capítulo 14. O som dos soluços abafados acabou por acordá-lo. Você é um filho da mãe. Flint murmurou, cerrando os maxilares e virando-se de costas. Os soluços continuaram. Não iria lhe pedir desculpas pelo que acontecera à tarde, porque continuava achando que agira da maneira certa. Entretanto, não devia ter gritado com Stephanie, ele pensou irritado. Os olhos fixos no teto. Fora uma reação infantil e imatura da sua parte, especialmente quando não estava acostumado a perder a cabeça com facilidade. Sempre se considerara um homem controlado, dono da situação, mas quando atingia seu limite, não hesitava em cortar a garganta da vítima, verbalmente, é claro, com palavras macias, frias e calculadas. Contudo, em relação a Stephanie, aquela técnica não tinha dado resultados. Ela o enlouquecia, o obrigava a tomar atitudes ridículas e a dizer coisas absurdas. Ela o deixava completamente fora de si. Se a discussão acontecida no fim do dia não tivesse servido para provar a diferença entre os estilos de vida dos dois, então nada mais poderia fazê-lo. Stephanie pertencia ao mundo das pessoas que possuíam tudo na vida. E ele fazia parte da outra metade, dos que precisavam lutar pela sobrevivência. Os soluços não diminuíam de intensidade, deixando-o cada vez mais angustiado. Flint gemeu alto e deu um soco violento no travesseiro. Droga de paredes tão finas! Se ao menos Stephanie tivesse ido embora quando recuperara a memória, se ele tivesse tido coragem de mandá-la partir, mas apesar de tudo aquela mulher não conseguira enganá-lo. Ela o via como um desafio, só podia ser isso. E o desejava apenas porque ansiava experimentar novas emoções. Domar um cowboy não passava de um jogo. Quando o objetivo fosse atingido, ele seria descartado como uma roupa velha, gasta e inútil. Portanto, como solucionar o problema? Mandá-la fazer as malas e partir. Não iria permitir que aquela situação insustentável se prolongasse mais. Amanhã de manhã teria tudo resolvido. Enquanto isso, precisava tomar uma atitude.
Se os soluços não parassem, seria impossível voltar a dormir. Seus nervos já estavam num estado lastimável. Irritado, Flint levantou-se e vestiu a calça jeans. Segundos depois, batia à porta de Stephanie e entrava sem esperar resposta. Ela estava sentada no meio da cama, os lençóis agarrados de encontro ao peito, o rosto desfeito em lágrimas. De repente, a noite ficou abafada, o ar quente e pesado. Ou então era ele que não conseguia respirar direito. O luar derramando-se sobre a pele branca e macia daquela mulher era a coisa mais linda que jamais vira. Flint sentiu os músculos ficarem tensos, a sensibilidade se concentrar à flor da pele. Mas não era tudo. O instinto lhe dizia que algo muito grave estava a ponto de acontecer. Embora ainda não conseguisse identificar ou compreender a ameaça, tinha certeza de que os próximos minutos iriam mudar a sua vida para sempre. Flint? A voz suave não passava de um murmúrio na escuridão. Eu a ouvi chorando. Sinto muito ter perturbado o seu sono. Quando os lençóis escorregaram lentamente, ele prendeu a respiração. Stephanie estava inteiramente nua. A visão de tanta beleza quase o deixou fora de si. Seu corpo inteiro latejava de desejo e o coração batia com tanta força que parecia querer saltar do peito. Você está bem? Ele conseguiu perguntar com dificuldade. Sim, estou. Não era verdade e ambos sabiam. Jogando a sensatez pela janela, Flint deu um passo na direção da cama. Porém, quando ela o fitou, o rosto banhado de lágrimas, perdeu a coragem de ir em frente e ficou ali parado, apenas olhando-a. O ar estava tão carregado de tensão que parecia pesar uma tonelada. Segundos se transformaram em minutos, arrastando-se numa lentidão insuportável. E ainda assim os dois continuavam a se fitar fixamente. O silêncio vibrava de expectativa. Flint, ela sussurrou, com os lábios carnudos trêmulos de ansiedade. Apesar de perceber a excitação crescente de Stephanie, ele permaneceu imóvel, torturado pela vontade de se entregar sem medir as consequências. Eu não quero que você saia daqui. O pedido foi feito num murmúrio rouco e quase o fez perder a cabeça. Você está... Sim, sim. Stephanie, eu... Sentindo que Flint estava a ponto de ir embora, ela estendeu as mãos e implorou. Não vá, por favor. Sufocando um gemido, ele a tomou nos braços. Ai, querido, eu estava com tanto medo. Os dois se abraçaram longamente e então Stephanie se afastou, como se surpreendida pelo volume entre as coxas dele. Sinta como eu a quero. Num movimento rápido, Flint se livrou da calça jeans, o corpo atlético e viril ainda mais belo em sua nudez primitiva. Me abrace! Ela pediu, completamente transtornada. Trêmulos, os dois se jogaram na cama, braços e pernas entrelaçados numa ânsia de tocar e ser tocado. Você é linda! As palavras ternas soavam como uma reverência. Por alguns minutos, um silêncio absoluto pareceu envolvê-los. Ambos se perguntavam se aquele momento não era apenas uma miragem, um fragmento da imaginação. Nada fora planejado. Tudo acontecera sem que tivessem se preparado para o êxtase da posse. Num instante haviam experimentado o medo e no outro a explosão incontrolável da paixão. Flint beijou-a na boca, hesitante a princípio. Então os lábios dela se abriram num convite explícito. As línguas de ambos se encontrando escorregadias, imperiosas e ardentes. O beijo ávido durou uma eternidade, e quando por fim ele ergueu a cabeça, foi para enterrar o rosto nos cabelos negros que se espalhavam pelo travesseiro como uma nuvem de seda, perfumada com um manto de jasmins. Inebriado pela fragrância deliciosa, ele voltou a beijá-la nos ombros
nos braços e nas mãos, deixando um rastro de fogo sobre a pele macia. Você é perfeita. É a coisa mais linda que eu já vi. Ah, querido! Stephanie ficou arrepiada ao sentir a boca sensual se apoderar dos seus seios com uma sofreguidão que beirava a loucura. Quando os mamilos foram sugados com força, ela gemeu alto, todo o pudor desaparecendo no ar como fumaça. Excitado pela intensidade da resposta feminina, Flint baixou a cabeça e deslizou a língua ao redor do umbigo, admirando a firmeza do ventre aveludado. Lentamente começou a descer na direção do centro escondido do prazer e no instante em que a beijou ali, sentiu-a estremecer com violência. Segundos depois ela tentou se afastar, porém mãos firmes continuavam a pressioná-la de encontro à cama. Por favor, Stephanie pediu baixinho. Você está me enlouquecendo. Eu sei. Ela gritou alto, fazendo-o se esquecer de tudo a não ser a necessidade de possuí-la até a alma. Quando por fim a penetrou, as investidas foram lentas e suaves a princípio. Depois se tornaram rápidas e profundas até alcançar um ritmo vertiginoso. Agora! Stephanie gritou, metendo as unhas nas costas largas até tirar sangue. Bem que Flint pensou em retardar a explosão final um pouco mais, em prolongar aquela doce agonia. Porém, já não podia conter o fluxo que jorrava de seu corpo com uma força descomunal. Os dois atingiram o orgasmo juntos, gritando os nomes um do outro para o infinito. Um longo tempo se passou até que a respiração de ambos voltasse ao normal e tivessem coragem de quebrar o silêncio. Stephanie. Sim, isso que aconteceu não muda nada. Eu sei, ela murmurou tensa, a voz baixa e insegura. Mas por favor, não me diga que está arrependido. Nunca, ele respondeu, abraçando-a com paixão. Na manhã seguinte, depois de ter colocado os embrulhos que tencionava devolver no bagageiro do carro alugado, Stephanie entrou na cozinha para tomar uma xícara de café. Flint estava à sua espera. Quando os olhos de ambos se encontraram, foi como se uma faísca elétrica os percorresse da cabeça aos pés. Tem uma coisa que eu gostaria de te dizer. Ele olhou, desviando o olhar. O quê? Eu não tenho o hábito de fazer amor sem... Flint parou no meio da frase, embaraçado demais para continuar. Foi com muito esforço que se obrigou a ir em frente. Não costumo fazer amor sem tomar certos cuidados, mas ontem à noite perdi completamente o controle. Eu sei. O que estou tentando lhe perguntar é se há alguma possibilidade de... Não. Tem certeza? Não estou no meu período fértil. Flint relaxou visivelmente e continuou a fitá-la, uma expressão faminta no olhar. Incapaz de ficar ali parada sem tocá-lo, Stephanie pegou a bolsa e caminhou na direção da porta. Com licença, preciso sair agora. Os dois passaram a agir como se pisassem em cascas de ovos. Entretanto, nada parecia aliviar a tensão. Quando estavam próximos, o ar vibrava de eletricidade. Bastava um olhar, um toque acidental para as emoções virem à tona com uma fúria incontrolável. Stephanie tentava se manter distante de Flynn tanto quanto possível, escondendo as próprias mágoas e inseguranças. E ele fazia o mesmo. Para aliviar a ansiedade crescente, ela dava longas caminhadas ou corria alguns quilômetros. Certo dia, Mary veio buscá-la para um passeio pelo mercado das pulgas em Canton, onde teve a sorte de encontrar joias bonitas e valiosas. É claro que não hesitou em comprá-las e mandá-las para Cat. Pelo menos o trabalho continuava a lhe dar satisfação de sempre. Afinal, a profissão era a coisa que mais amava no mundo. Não, para ser sincera, a carreira já não estava em primeiro lugar em seu coração. No momento em que os lábios de Flint traçaram o caminho do amor no seu corpo, ela tivera certeza de que jamais poderia esquecê-lo.
Entretanto, os sentimentos iam além do desejo físico, embora precisasse admitir que nunca fora amada de maneira tão sábia, deliciosa e sensual. Com certeza não experimentara nada semelhante nas pouquíssimas vezes em que fizera sexo com Dave, e também jamais permitira que o ex-noivo tomasse certas liberdades ou a acariciasse de forma tão ousada como Flint o fizera. Só de pensar no que os lábios e a língua do cowboy tinham feito em seu corpo, ficava vermelha como um pimentão. Além de ter sido capaz de amá-la daquela maneira completa e maravilhosa, fazendo desabrochar sensações que julgava adormecidas, Flint também soubera como lhe tocar a alma. A verdade era que estava amando. Pela primeira vez na vida, sentia-se apaixonada. Portanto, tinha o direito de viver feliz para sempre ao lado do príncipe encantado, certo? Errado. E por quê? Porque escolhera o homem mais teimoso, orgulhoso e cabeça dura da face da terra. Alguém que não estava nem um pouco interessado em manter um relacionamento afetivo, fosse breve ou permanente. Porém, de uma coisa ela tinha certeza: não iria permitir que Flint a colocasse para fora de sua vida sem antes esclarecer definitivamente a situação entre os dois. E hoje, enquanto esperava o momento de se consultar com Abby pela última vez, só conseguia pensar no desafio que a aguardava. E então, minha jovem, como tem passado? O médico indagou com delicadeza. Estou bem. Ótimo, deixe-me examiná-la. Minutos depois, Abby sorria satisfeito. Você está em perfeita forma, totalmente recuperada. Poxa, doutor, que notícia maravilhosa! Está liberada para levar sua vida normal. Se ao menos fosse verdade, ela pensou com um aperto no coração. Mas sua vida jamais seria a mesma. Flint Carson tornara impossível voltar à velha rotina. Gostaria de lhe agradecer por tudo que fez por mim, Dr. Abby. Eu é que estou grato por tudo ter acabado bem. Tenho certeza de que voltarei a vê-lo algum dia. Pode contar com isso. Os dois se despediram com um abraço carinhoso e minutos depois, quando Stephanie abria a porta do carro alugado, alguém a segurou pelo braço com força. — David! Ela exclamou sem acreditar nos próprios olhos. — O que você está fazendo aqui? Cale a boca e entre no carro. — Mas... Eu lhe disse para entrar no maldito carro. Stephanie fez o que lhe foi dito apenas para não criar uma cena no meio do estacionamento. Afinal, o ex-noivo parecia capaz de qualquer coisa. — David, o que significa isso? Não banque a senhorita toda poderosa comigo, queridinha. Estou longe de ser aquele cowboy caipira. O que você está fazendo aqui? Você sabe muito bem. Como descobriu onde eu estava? Não é preciso nem me responder. Só pode ter sido a minha mãe, não é? Na opinião dela, ainda formamos o casal perfeito. David sorriu, cheio de si. Fomos feitos um para o outro. Eu prefiro morrer. E isso pode acontecer, mais cedo do que você pensa, querida, se não me devolver as joias da minha tia. Eu já te disse, as joias foram vendidas. Stephanie puxou o braço para se livrar da mão que continuava a segurá-la e se encostou na porta do carro, tentando manter a maior distância possível. Deus, como tivera coragem de pensar em se casar com aquele tipo nojento. Comparando o ex-noivo a Flint, bem, nem havia comparação possível. A ideia de David voltar a tocá-la dava náuseas. Então trate de conseguir as joias de volta. É impossível. Decidida a tentar outra tática, ela se obrigou a engolir a raiva. Escute, você sabe o quanto o meu ramo do trabalho é competitivo, e se eu tivesse o costume de desfazer as vendas, não teria... Que se dane a sua reputação. Estou preocupado em salvar a minha própria pele. Em que tipo de encrenca você se meteu, David? Vamos dizer que gastei mais do que deveria jogando. Meu Deus, como pôde ter coragem? Me poupe do sermão, tá bom?
Aquelas joias são minhas, Stephanie. Minha tia prometeu deixá-las como herança e eu as quero de volta. Eu já tenho um comprador em vista que certamente pagará o triplo daquilo que você recebeu. Vou repetir pela 1000ª vez. O negócio está feito e não há como voltar atrás. Pois sugiro que desfaça. Ou então o quê? Ou então eu vou fazer você se arrepender de um dia ter me conhecido. E Stephanie apontou para a porta do carro, pálida de ódio. Ou você sai deste carro agora, ou eu chamo a polícia. A escolha é sua. Está bem, mas eu não vou desistir. Pense em tudo o que estou te dizendo, amorzinho. Nos encontraremos em breve. Ela segurou o volante com ambas as mãos, procurando recuperar a calma. David só podia estar blefando. Não teria coragem de ameaçá-la. Fora sincera ao dizer que as joias já haviam sido vendidas. Portanto, não tinha mais nada a fazer a não ser esquecer o incidente. Além de tudo, não iria permitir que aquele crápula arruinasse um dia tão lindo. Uma única coisa importava: voltar para a fazenda, voltar para Flint. Capítulo 15. Pássaros cantavam felizes entre os galhos das árvores, pouco se importando com os latidos raivosos do cachorro que corria perto do lago. Terminamos, companheiro. Flint falou em voz alta, acabando de escovar a crina do cavalo. O garanhão relinchou e balançou o rabo de um lado para o outro com força. Sei que você quer mais, mas eu tenho que trabalhar para viver, sabia? O animal o fitou solene. Ok, uma última escovadinha e você volta para o pasto. Embora soubesse estar jogando um tempo precioso fora, Flint simplesmente parecia não ter ânimo para enfrentar as tarefas. Na verdade, nunca mais fora o mesmo desde que passara aquela única noite nos braços de Stephanie. Ele seria capaz de dar o próprio sangue para poder amá-la outra vez. Bastava pensar no corpo perfeito para sentir o membro ereto pulsando de desejo. O fato era que precisava aprender a conviver com a insatisfação, porque apesar do acontecido, cada um continuava a ser a mesma pessoa de antes, tão diferentes quanto a água do vinho. Mesmo supondo que quando chegasse o momento conseguiria vender o gado por um preço decente, ainda assim não tinha nada a oferecer a uma mulher tão especial e refinada. Ela estava acostumada a ter o melhor de tudo, enquanto ele se contentava com um pouco, ou quase nada. De repente, o som da porta de um carro sendo batida com força o trouxe de volta à realidade. Flint se virou depressa, esperando ver a dona dos seus pensamentos. Porém, em vez da figura familiar, tratava-se de uma completa desconhecida. Instintivamente soube que devia ser a mãe de Stephanie. Não que a semelhança física fosse grande, mas as feições aristocráticas e o porte elegante não deixavam muitas dúvidas quanto a um possível parentesco. Ele jogou a escova no chão, ajeitou o chapéu e aguardou. — Você é Flint Carson? A mulher perguntou, se aproximando. De perto era possível perceber a magreza excessiva e os ossos salientes que nem as roupas caras conseguiam disfarçar. De perto, as diferenças entre mãe e filha se tornavam mais acentuadas ao invés de diminuírem. Stephanie tinha cabelos negros, enquanto a recém-chegada era loura e pequenina. Mas apesar da baixa estatura, fazia questão de empinar o nariz como uma rainha. — Sim, senhora. Ele falou, afinal, sem resposta à pergunta. Se a mulher notou o tom sarcástico, nada deixou transparecer. — Bem, eu sou Flora Marsh, mãe da Stephanie. Ela falou, sem estender a mão. — Sua filha não está aqui. — E posso saber aonde ela está? — Na cidade. — Cidade? Quer dizer que nesse final de mundo existe algo parecido com uma cidade? — Sim, senhora. Flint sorriu irônico. E até já temos banheiros no lugar de fossas. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Não é preciso ser grosseiro, Sr. Carson. A senhora é quem decide. Ela enrubesceu.
mas quando voltou a falar, aparentava calma e tranquilidade. Suponho que eu deva lhe agradecer por tudo que fez por minha... A senhora não me deve coisa nenhuma. Desta vez, Flora vacilou diante da resposta áspera. Bem, talvez não, contudo... Se quiser esperar por sua filha dentro de casa, vá em frente. Tenho trabalho a fazer. O tom propositalmente rude teve o efeito esperado. Droga! Se alguém precisava aprender a não insultar os outros, aquele alguém era Flora Marsh. Obrigada! Ela respondeu num tom frio e distante. Posso lhe garantir que tão logo minha filha esteja de volta, nós duas iremos embora daqui. A única resposta de Flint foi dar uma palmada no traseiro do cavalo e apreciar o animal balançar a cauda de um lado para o outro. Até logo, Sr. Carson. Esteja certo de que não lhe causaremos mais nenhum problema. Sim, senhora. Assim que Flora desapareceu dentro de casa, Flint pensou seriamente em entrar na caminhonete, dirigir até o bar mais próximo e beber até ficar inconsciente. A única coisa que o impediu foi a certeza, conseguida por experiência própria, de que a bebida não resolve problema nenhum. Mas trabalho manual ajuda. Num ímpeto, ele correu para o celeiro e pegou as ferramentas. Iria começar os reparos agora. É claro que não se considerava um homem estúpido ou ingênuo o suficiente para acreditar em amor à primeira vista. Flint pensou desferindo marteladas à torta e à direita. O amor só tem chances de crescer quando duas pessoas se compreendem e se aceitam. É claro que sempre tivera uma natureza ardente, porém, nunca confundira sexo com amor. O que o preocupava agora era que Stephanie passara a vê-la não apenas como um parceiro de cama, mas como alguém que merecia respeito e confiança. Desde a noite em que haviam se amado, tudo se transformara e chegara até a acreditar que poderiam ter uma chance de serem felizes juntos. Contudo, a chegada de Flora esmagara suas frágeis esperanças, obrigando-o a enfrentar a dura realidade. A verdade precisava ser encarada. Não tinha nada a oferecer, exceto a si mesmo, e isso não era suficiente. Ao ouvir o som de um outro carro chegando, Flint desceu imediatamente do telhado do celeiro. Stephanie tinha voltado e, tão logo o viu, se aproximou decidida. — O que você estava fazendo? Ela indagou curiosa. Flint nada respondeu, incapaz de desviar o olhar da língua rosada deslizando devagar sobre os lábios carnudos. — Não faça isso! Ele pediu num gemido rouco, lembrando-se de como sua própria língua se enterrara fundo num umbigo delicado antes de tocar a parte mais baixa e íntima. — Flint! Stephanie corou da cabeça aos pés, como se tivesse adivinhado os pensamentos do cowboy. — Tem uma visita te esperando. — Visita? Para mim? — Sim. — Quem é? — Sua mãe. — Minha mãe? Aqui? — É, e pelo jeito veio resgatar a filhinha querida. O silêncio hostil já parecia durar uma eternidade enquanto mãe e filha continuavam a se fitar fixamente. Por fim, Flora tomou a iniciativa, a voz fria, mais parecendo um resmungo. — Não é possível que você esteja pensando em ficar aqui. — Pela última vez, mãe. — Sim, estou. Stephanie deu as costas à mãe e se aproximou da enorme janela da sala de estar. Embora estivessem conversando pelos últimos 30 minutos, nenhuma palavra gentil havia sido trocada entre as duas. Quando Flint dissera que Flora havia chegado, ela quase perdera a fala. Primeiro David, agora a mãe. Com certeza devia ter feito alguma coisa muito errada para merecer tamanho castigo. A vinda repentina de Flora lhe causara uma surpresa tão grande porque nunca pensara que a mãe fosse se dar ao trabalho de checar seu bem-estar pessoalmente. De qualquer forma, não acreditava que aquele fosse o único motivo por trás da visita. Bem, não há o que discutir. Eu simplesmente não pretendo ir embora daqui sem você. Não posso suportar a ideia de deixá-la sozinha nesse fim de mundo com
Com aquele homem detestável. Mãe, será que você não mede as palavras? Até poucos minutos atrás sequer conhecia aquele homem detestável. Portanto, como pode julgá-lo? Ah, posso julgá-lo sim. Flora respondeu num tom que não admitia discórdia. Sei tudo sobre ele. Quando você me disse onde estava, minha primeira providência foi levantar a ficha do Sr. Carson. Você nunca para de me surpreender, mãe. Ora, querida, vamos, não fique assim tão irritada. Agi pensando no seu bem. É meu dever de mãe proteger você. Suponho que logo decidiu contar a David sobre o meu paradeiro, não é? Stephanie não tentou disfarçar o sarcasmo. Exatamente. Você o magoou demais e acho que deveria reconsiderar o rompimento do noivado. Afinal, ele pertence à nossa classe social e... Ah, mamãe, me poupe. Tenho certeza de que você não conhece bem o seu querido David. Aquele mau caráter anda tão desesperado atrás de dinheiro para pagar as suas dívidas de jogo que não hesitou em me ameaçar, exigindo as joias da tia de volta. Nossa, querida, que coisa horrível! Ameaçando você? Eu não fazia ideia. É mesmo? Stephanie indagou irônica. Talvez então David não seja o homem certo. Flora respondeu, enrubescendo. Tampouco lhe serve aquele ex-policial bêbado. Pare com isso agora. Você não tem direito nenhum de dizer essas coisas sobre Flint. O fato de eu ser a sua mãe me dá o direito. Eu sei que o Sr. Carson não serve e não a quero envolvida com tipos como ele. Não é apenas uma questão de educação, de diferença de classe social, minha querida. Flora ficou em silêncio alguns instantes apenas para continuar com determinação. A questão atinge níveis mais profundos. É impossível alguém não perceber que o Sr. Carson está longe de ser um homem rico e que leva uma vida desprovida de qualquer mordomia. Como você aguentou ficar tanto tempo nesse fim de mundo? É algo que não consigo compreender. Já terminou o sermão, mamãe? Stephanie indagou friamente. Só depois de você admitir que ele precisa de uma mulher do próprio nível para ser feliz. Então pode parar de se preocupar. Mesmo se eu o quisesse, Flint não me quer. Graças a Deus, pelo menos um de vocês dois tem um pouco de juízo. Stephanie engoliu em seco, tentando abafar a dor. É. E então, você vem comigo? Flora perguntou, certa de ter ganho a batalha e a guerra. Não, foi a resposta dura e seca. Sairei daqui no momento em que eu quiser e nem um minuto antes. Percebendo ter ido tão longe quanto ousava ao pressionar a filha, Flora se aproximou e beijou-a no rosto. Stephanie ficou imóvel ao sentir os lábios frios da mãe. Assim que você estiver de volta ao apartamento de Houston, me telefone. Combinaremos de almoçar juntas e então todo esse lamentável episódio já fará parte do passado. Cuide-se, mamãe. Stephanie se despediu sem qualquer emoção. Ela só teve coragem de sair de casa depois que o carro de Flora desapareceu no horizonte, deixando para trás uma densa nuvem de pó. Então, caminhou decidida para o celeiro. Oi? Flint se virou devagar, o rosto másculo transformado numa máscara impenetrável. Não vai dar certo, ela falou depressa. Não sei o que você está falando. Sim, você sabe sim. Você está tentando me excluir. Outra vez. Stephanie ignorou a irritação dele e foi em frente. Acho que precisamos conversar. Então fale. Nós temos que chegar a um acordo sobre o que aconteceu entre nós dois. Não temos que chegar a acordo nenhum. Não tente se enganar, Flint. Onde está sua mãe? Já foi embora. Eu esperava que você decidisse acompanhá-la. Afinal, a senhora Marsh fez questão de deixar bem claro que o lugar da filha não é aqui. Lembra-se? Sim, mas o que ela disse não tem a mínima importância. Eu sou adulta e dona do meu próprio nariz. Ah, claro. Posso entender a sua reação ao vê-la chegar aqui com 3 pedras na mão.
Minha mãe não é uma pessoa muito delicada. Aposto que te tratou mal. Flora é uma mulher dura, arrogante. E também alguém que nunca soube o que é amar. Stephanie murmurou baixinho. É algo assustador para se concluir a respeito da própria mãe, mas finalmente, quando eu tive coragem de encarar essa verdade, eu consegui me libertar do domínio que ela exercia sobre mim. Aquela era a primeira vez que Stephanie admitia em voz alta todo o vazio de uma infância infeliz, toda a solidão enfrentada ao lado da mãe fria e distante. Flora Marsh sempre fora mestre na arte de sugar os movimentos dos outros sem oferecer nada de si em troca. Durante uma certa fase de sua vida, Stephanie chegara até a admirá-la. Porém, hoje, aquele traço egoísta de uma personalidade opressora a enjoava. Voltando a falar de nós dois, ela murmurou, quebrando o silêncio. Olha, só porque você já não está mais sob a influência da sua mãe, isso não significa que as coisas mudaram. Muito pelo contrário, tudo mudou. Stephanie tinha vontade de gritar para fazê-lo entender seu ponto de vista. Será que você não vê? Pare com isso. Flora tem razão. O seu lugar não é aqui, nesta fazenda quase caindo aos pedaços, ao lado de um homem que pouco pode lhe oferecer. Essa é mesmo a sua opinião, Flint? Ou a minha mãe convenceu você? É a minha opinião. De repente, o silêncio se tornou pesado e sufocante, fazendo-a se sentir como se estivesse esmagada de encontro a uma parede de gelo. Não sei por que você faz tanta questão de ignorar a realidade dos fatos, ou porque tem que agir como um cabeça dura que insiste em não enxergar o que está diante do próprio nariz. Trêmula, o rosto bonito marcado pelo sofrimento, Stephanie desistiu de lutar e correu para a porta. Não poderia suportar mais um minuto sequer a presença de um homem que se recusava a aceitar o seu amor. Stephanie. Ela se virou, o coração batendo descompassado no peito, os olhos azuis transbordando de esperança. Sim, Flint abriu a boca para dizer alguma coisa, mas pareceu mudar de ideia. Esqueça. Desesperada, vendo todos os sonhos de felicidade caírem por terra, ela cruzou os braços sobre o peito e correu para a varanda. Capítulo 16. 2 semanas. Tão pouco tempo para tanta coisa ter acontecido. Antes do acidente, a vida tinha sido relativamente simples. Agora tudo mudara e se via obrigada a lidar com uma nova realidade. Por vezes se perguntava se algum dia sua vida voltaria a ser como antes. Não havia a menor chance. Flint tornara impossível o retorno à rotina do passado. Como poderia ter adivinhado que acabaria se apaixonando loucamente por esse fazendeiro retraído e mal-humorado? Entretanto, uma química especial os atraía um para o outro, e o sentimento fora tão intenso que ela seria capaz de dar as costas ao mundo lá fora, apenas para seguir os caminhos do coração. Tola como era, Stephanie ainda acreditava na possibilidade de arrancar uma declaração de amor de Flint e promessas de um compromisso sério. A cada dia que passava, se tornava mais e mais difícil esconder seus sentimentos. Mal podia conter a ânsia de se atirar nos braços dele e confessar o seu amor. No entanto, o medo de ser rejeitada a mantinha silenciosa. Embora soubesse que Flint a desejava, sexo não é a mesma coisa que amor. O tempo estava se esgotando e não poderia permanecer no lugar aonde não se sentia bem-vinda. Stephanie levantou-se da cadeira e caminhou agitada pela varanda. Incapaz de controlar a ansiedade, saiu para o jardim e olhou na direção do pasto. Flint e Smith não passavam de 2 figuras pequeninas e distantes junto à cerca. Pelo jeito, Flint só voltaria para casa depois do anoitecer, pois vinha trabalhando num ritmo propositalmente massacrante. Era uma pena, já que havia planejado fazer um jantar delicioso na esperança de que partilhassem a refeição.
Desde a visita de Flora 2 dias atrás, quase não o vira. Ele se esquivava da sua presença de maneira sistemática e decidida. O fato de estarem sob um mesmo teto e nunca se tocarem vinha causando uma pressão insuportável sobre os nervos de ambos. Percebendo que os 2 homens lá adiante não davam mostras de largar o serviço tão cedo, Stephanie suspirou desanimada e começou a andar na direção da casa. Mal tinha dado o primeiro passo quando o viu. No mesmo instante, sentiu um aperto no coração, uma mistura de raiva e medo. David bateu a porta do carro com força e pôs-se a caminhar ao seu encontro. "O que você está fazendo aqui, David?" Ela perguntou tensa. "Eu bem que te avisei, lembra disso?" A voz pastosa não deixava dúvidas de que o infeliz andara bebendo. "Você está bêbado." Enjoada, Stephanie deu um passo para trás. "Ah, não, nem pense em se afastar." David a agarrou pelo pulso, puxando-a para junto do peito. "Tire as mãos de mim." "De jeito nenhum, querida. Ou você me dá o dinheiro, ou farei algo que nós 2 acabaremos por nos arrepender." Num arranco, ele a empurrou de encontro à parede, enterrando as unhas na pele macia dos braços delicados. A princípio, Stephanie acreditara que David nunca lhe faria mal. Agora já não tinha tanta certeza. Aquele homem repugnante estava fora de si e sentira prazer em descontar a raiva e a frustração, magoando-a fisicamente. E então, qual é a sua decisão? Ao sentir o impacto do hálito pesado, Stephanie tentou se afastar, porém David a pegou pelo queixo e a manteve firme. "Flint vai matar você. Só que o seu queridinho não está aqui. Somos apenas você e eu, baby." "Por favor, David, não me machuque." Ela pediu num fio de voz, virando o rosto de um lado para o outro. Flint limpou o suor da testa com as costas das mãos e olhou as horas. "Vamos dar por encerrado, Smith." "Ótima ideia, chefe. Estou exausto." "E eu também, o calor está de matar." "Pensei que ainda estivéssemos na primavera." Smith limpou o bigode com um lenço e sorriu. "É para termos uma amostra do que será o verão." Os 2 recolheram o material em silêncio, esgotados demais até para conversar. Ainda assim, Flint relutava em ir para casa. O fato de não saber como lidar com Stephanie o angustiava profundamente, e por mais que se esforçasse, não conseguia pensar em outra coisa. Só de imaginar naquele corpo perfeito tocando o seu, sentia o sangue latejar nas veias. As lembranças da última noite de amor o atormentavam sem piedade. Será possível que nunca mais teria paz? Smith montou no cavalo e seguiu o patrão na direção da sede da fazenda. Ainda à distância, Flint percebeu que algo estranho acontecia, e no mesmo instante instigou o garanhão num galope desenfreado, o rosto transformado numa máscara de pedra. "Alguma coisa errada, chefe?" Smith perguntou preocupado. "Sim, vamos depressa." Em questão de minutos, os 2 homens chegavam ao jardim. Stephanie estava espremida de encontro à parede por aquele sujeito desprezível, e pior ainda, embora Weston tivesse ouvido o som de cavaleiros se aproximando, nem assim soltara sua presa. Apenas alguém disposto a ir às últimas consequências perde a capacidade de raciocinar e não mede a gravidade dos atos. Flint se sentiu dominado por uma raiva primitiva e por um louco momento pensou em ceder ao impulso de surrar David Weston até arrancar a última gota de sangue. Porém, permaneceu na cela, com voz fria, cortante como o aço. "Solte! Solte ela, Weston! Agora!" Continua! Se inscreve no canal para não perder a última parte. Um beijo e até a próxima!